Acordei naquela manhã com uma sensação estranha. Era meu aniversário de 41 anos. Ao meu redor, tudo parecia perfeito. Meu apartamento era bonito, iluminado e organizado. A cafeteira chiava ao fundo e o aroma do café fresco invadia a cozinha. Eu era uma mulher realizada aos olhos de qualquer pessoa. Advogada respeitada, com um escritório de sucesso, clientes fiéis e estabilidade financeira. Mas algo, dentro de mim, estava quebrado. Ninguém via, mas eu sentia. Uma inquietação constante. Uma sensação de que a vida poderia ser mais leve, mais fluida, mais cheia. Havia um peso em meu peito que nunca me deixava em paz. Sempre que algo dava errado, eu dizia a mim mesma: é só mais um obstáculo. Mas começava a suspeitar que os obstáculos não eram tão externos assim. Durante uma sessão de mentoria com uma terapeuta holística, ouvi algo que me desarmou. Você está carregando uma mala emocional cheia de dor não resolvida. Prosperar é impossível quando você está presa ao passado. Ela falou com firmeza, mas com doçura. Algo em mim se fechou na hora, mas algo também se abriu. Naquela noite, me sentei sozinha, em silêncio, e escrevi pela primeira vez em anos. Escrevi sobre meu pai, sobre minha irmã, sobre tudo que me machucava e que eu fingia ter superado. Era apenas o começo. Eu cresci em uma casa em que o silêncio era ensurdecedor. Meu pai era um homem ausente mesmo quando presente. Ele não gritava, mas também não abraçava. Nunca me disse que estava orgulhoso de mim. Nunca me viu se apresentar na escola. Ele estava sempre ocupado, sempre cansado. Eu aprendi cedo que esperar machuca. Minha mãe fazia o que podia, mas vivia sobrecarregada. Eu e minha irmã brigávamos muito. Com o tempo, paramos de brigar. Mas também paramos de conversar. Ela seguiu um caminho completamente diferente do meu e se tornou uma estranha com o mesmo sobrenome. Na vida adulta, repetições sutis me acompanhavam. Tive relacionamentos em que me senti invisível. Amizades em que sempre dava mais do que recebia. Situações profissionais em que, apesar do sucesso, sentia que nunca era suficiente. Comecei a me perguntar: o que havia em comum em todas essas histórias? A resposta era simples e incômoda. Eu. Foi quando participei de um retiro silencioso que tudo começou a mudar. O lugar era simples, mas tinha uma energia acolhedora. Durante 3 dias, sem celular, sem conversas, sem distrações, fui obrigada a ouvir o que minha alma estava gritando há anos. Eu chorava em silêncio, escrevia compulsivamente, e entre os muitos insights, um deles me cortou como uma faca. Perdoar é soltar a esperança de que o passado poderia ter sido diferente. Eu não queria perdoar. Para mim, o perdão significava dizer que o que meu pai fez, ou deixou de fazer, estava tudo bem. Que minha irmã tinha razão. Que o sofrimento foi em vão. Mas no silêncio, percebi que não perdoar estava me mantendo prisioneira. Voltei do retiro diferente. Comecei a observar com mais atenção o que acontecia em minha vida. Negócios que pareciam promissores desandavam sem explicação. Relacionamentos não fluíam, projetos travavam, minha energia oscilava e eu sentia como se não tivesse controle sobre nada. Em uma consulta com uma terapeuta vibracional, ela olhou para mim e disse: "Sua energia está estagnada. Você está vivendo em uma frequência de dor. Enquanto não transmutar isso, a abundância não vai conseguir se aproximar." Aquilo me impactou profundamente. Entendi que não era sobre espiritualidade vazia ou frases prontas de Instagram. Era sobre ciência emocional, energia, memória celular. Perdoar não era um ato moral. Era um ato de sobrevivência. E assim começou minha jornada de reconexão, cura e verdadeira prosperidade. Uma jornada que você vai seguir comigo, agora, através dos próximos capítulos. No início, resisti. Não queria mergulhar em lembranças dolorosas, nem reviver cenas que, por anos, tentei apagar.
mas aprendi que o perdão não nasce do esquecimento. Ele floresce da consciência. Só é possível curar aquilo que se tem coragem de olhar. Comecei a escrever cartas, uma para meu pai, outra para minha irmã e muitas para mim mesma. Não eram cartas que eu pretendia enviar, mas formas de esvaziar meu coração. Escrevi com raiva, com mágoa, com tristeza e, em certos momentos, com uma ternura que me surpreendia. Foi ali que percebi. Reconhecer a dor não me tornava fraca, me tornava inteira. Essas cartas abriram uma janela interna. Consegui ver com mais nitidez como esses ressentimentos moldaram minhas escolhas. Percebi o quanto eu evitava a vulnerabilidade, o quanto desconfiava de elogios, o quanto tentava controlar tudo para não sofrer de novo. Eu não estava vivendo, estava me protegendo. O perdão começou aí, no reconhecimento, no ato corajoso de dizer: sim, isso me feriu, sim, isso ainda me dói, mas eu não quero mais viver assim. Voltei à casa onde cresci. Fazia anos que não ia lá. Tudo parecia menor, menos ameaçador. O quarto, que antes era um refúgio de solidão, agora me pareceu um santuário de resistência. Sentei no chão, fechei os olhos e deixei as memórias virem. Vi meu pai chegando do trabalho, exausto, sem saber como expressar amor. Vi minha mãe tentando manter a casa de pé com os poucos recursos emocionais que tinha. Vi minha irmã, tão perdida quanto eu, buscando seu lugar no mundo à sua maneira. Revisitar essas cenas não foi fácil, mas foi libertador. Pela primeira vez, consegui enxergar a humanidade deles, suas dores, suas limitações, suas tentativas falhas de amar. O perdão começou a se expandir, não como desculpa, mas como compreensão. Entendi que carregar rancor era como beber veneno esperando que o outro morresse. E eu queria viver. Perdoar não é um evento, é um processo, uma prática diária. Comecei a incorporar rituais simples em minha rotina. Meditações de limpeza energética, afirmações de libertação, respirações profundas. Todas as manhãs ao acordar, eu repetia: eu escolho me libertar do passado. Eu escolho viver leve. Eu escolho vibrar amor. No início, parecia mecânico, mas com o tempo, meu corpo começou a acreditar. Minha mente começou a cooperar e minha alma a florescer. Às vezes, a mágoa voltava, em lembranças, em sonhos, em gatilhos. Mas eu aprendi a acolher essas visitas sem julgá-las. Era como se cada retorno da dor me desse uma nova oportunidade de escolher diferente. E eu escolhia. Escolhia perdoar de novo. Escolhia soltar. Com o tempo, as mudanças começaram a aparecer. Pequenas no começo. Um novo cliente que parecia ter vindo do nada. Um convite para uma palestra que eu nem esperava. Um reencontro com uma amiga antiga que reacendeu uma conexão genuína. Minha energia mudou. Eu percebia isso nas minhas palavras, nos meus pensamentos, nos meus gestos. Comecei a atrair situações mais leves, pessoas mais alinhadas, oportunidades mais fluídas. E não era coincidência. Era sintonia. Ao soltar o passado, abri espaço para o novo. Ao perdoar, fiz as pazes com minha própria essência. E isso começou a refletir em cada canto da minha vida. O processo ainda não estava concluído, mas eu já não era mais a mesma. O que antes era peso, agora era aprendizado. O que antes era dor, agora era força. E o próximo capítulo traria a verdadeira virada. A transformação que só é possível quando o perdão se torna não apenas um ato, mas uma forma de existir. Tudo mudou no dia em que percebi que não era mais sobre lembrar ou esquecer, mas sobre sentir. Minha vibração, antes presa em frequências de dor, ressentimento e autoproteção, agora estava limpa. Eu me sentia leve, presente, viva. Minha intuição começou a se manifestar com mais força. Comecei a ouvir sussurros do universo em pequenos detalhes. Uma mensagem inesperada, um sinal no trânsito, um número repetido. Descobri que perdoar era alinhar meu campo vibracional com aquilo que eu desejava manifestar. E a abundância não nasce na dor,
ela floresce no amor. Me tornei magnética. Não por fazer mais, mas por ser mais. Mais honesta comigo mesma, mais aberta, mais conectada. A prática diária do perdão se tornou natural. Era como escovar os dentes, como tomar água. Um cuidado com a alma. Minha vibração se estabilizou, e foi nesse espaço que a verdadeira prosperidade começou a se apresentar. Sem muito alarde, oportunidades começaram a surgir. Um projeto antigo ganhou vida. Parcerias fluíram com leveza. Recebi convites para palestras, colaborações e até para escrever um livro. Mas o mais impressionante era como tudo acontecia de forma natural, quase silenciosa, como uma brisa suave. Não havia mais ansiedade, nem aquela pressa desesperada que tantas vezes me moveu no passado. Agora, havia confiança. Havia entrega. Havia espaço para o inesperado. A prosperidade começou a se manifestar como reflexo da minha energia, serena, abundante, coerente. E era só o começo. Eu não era mais a mulher que precisava provar algo. Não precisava mais me defender, me justificar, me endurecer. A dor tinha dado lugar à compaixão, à mágoa, à sabedoria, à escassez, à gratidão. Essa nova identidade não veio de fora. Não veio de livros ou gurus. Veio de um mergulho profundo e doloroso dentro de mim mesma. E hoje, essa versão de mim se tornou minha casa. Um lugar seguro, fértil, abundante. Meu trabalho prosperou, mas sem peso. Meus relacionamentos se tornaram mais verdadeiros. Minha rotina ganhou leveza. Me tornei exemplo para outras mulheres. Não por ter uma vida perfeita, mas por mostrar que é possível reescrever a própria história. Em uma manhã qualquer, sentei para meditar e percebi algo diferente. Não havia nenhuma dor chamando minha atenção, nenhum pensamento insistente, nenhum peso, apenas silêncio. Um silêncio leve, vivo, agradecido. Ali entendi que o perdão não era o fim da dor, era o começo de uma vida plena, que prosperar não era sobre ter mais, era sobre ser mais, sobre ser inteira. E essa jornada, agora, é também sua. Se você chegou até aqui, talvez esteja pronta para soltar, para curar, para florescer. O passado já aconteceu, mas o futuro, ele está vibrando dentro de você. Liberte-se e permita-se prosperar.